Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estudando, fazendo os concursos. Meu nome é Paulo Paiva, eu sou professor de Direito Administrativo, como vocês sabem. E hoje nós estamos continuando o nosso curso básico de Direito Administrativo para concursos. A nossa aula de hoje será sobre organização administrativa. Esse tema, organização administrativa, costuma cair muito em concursos. Cai não, despenque nos concursos, cai muito. É muito importante vocês prestarem atenção à aula de hoje, que certamente cairá uma questão no próximo concurso que vocês farão. Então, pessoal, a organização administrativa tem duas espécies de distribuição de competência. Quais são elas? A primeira é a desconcentração e a segunda espécie é a descentralização. Para a elucidação dessas palavras, eu vou usar aqui a definição da Di Pietro, da Maria Silva Zanelli Pietro, grande administrativista. Segundo Di Pietro, desconcentração é uma distribuição interna de competências. E para ela, descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa física ou jurídica. Agora eu vou mostrar a vocês as grandes diferenças, as principais diferenças entre a desconcentração e a descentralização. Então, vamos explicar as diferenças entre a desconcentração e a descentralização. A primeira grande diferença é que a desconcentração existe só uma pessoa jurídica, enquanto que na descentralização existem duas ou mais pessoas jurídicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O MEC é só uma pessoa jurídica, o MEC é um órgão da União. Mas o MEC tem entidades da administração indireta, que é o caso do FNDE. Então, quando o MEC lança a mão do FNDE, ele cria o FNDE, que é uma autarquia. Aqui são duas pessoas jurídicas, que é o MEC e o FNDE. Tá certo? Então vamos para a próxima diferença. A próxima diferença é que na desconcentração há hierarquia ou subordinação, enquanto que na descentralização há controle, supervisão e a vinculação. Agora vamos para a parte prática, o exemplo, né? Por exemplo, no MEC há uma hierarquia e a subordinação. Como o MEC é formado por diversas secretarias. Tem a Secretaria Executiva, tem o Gabinete do Ministro, tem a Secretaria de Educação Superior, de Ensino Médio. Então, aqui tem uma hierarquia. A Secretaria Executiva vai estar acima da Secretaria de Educação Superior. Existe uma hierarquia dentro do MEC. Já aqui o FNDE, que é uma autarquia do MEC, o MEC vai exercer um controle e supervisão no FNDE. E, por sua vez, o FNDE está vinculado ao MEC. Então, isso na descentralização, controle e supervisão, que no caso do FNDE é feito pelo MEC. E o FNDE é vinculada ao MEC. É uma autarquia vinculada ao MEC. Por fim, a última grande diferença é que na desconcentração há uma repartição interna de competências. E na descentralização, a competência é transferida para entidades da administração indireta. Por exemplo, voltando aqui ao MEC. O MEC, como eu falei com vocês, tem várias secretarias. Então, dentro do MEC, há uma distribuição de competências. Tem a secretaria que compete cuidar da educação superior, a secretaria que cuida do ensino fundamental, do ensino médio. Já na descentralização, a competência é transferida para a entidade da administração indireta. No caso que eu citei, foi o FNDE. O FNDE é uma autarquia. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, o MEC não vai cuidar desse fundo. Quem vai cuidar é essa autarquia chamada FNDE. Então, há uma descentralização da competência do MEC para o FNDE. Tá certo? Então agora nós vamos partir para explicar na prática essas diferentes espécies de distribuição de competência na administração direta e indireta.
Então, vamos ver essas espécies de distribuição de competências na administração direta e na administração indireta. A administração indireta, o Estado, pessoa jurídica de direito público, e o Estado são entes políticos da República. Que entes são esses? São a União, o Estado-membro, o DF e municípios. E a administração indireta? A administração indireta é formada principalmente por entidades. Que entidades são essas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui nós vamos escolher o ente político da República da esfera federal. Qual é o ente da esfera federal? É a União, em comparação com a entidade da esfera federal. Qual é a entidade da esfera federal escolhida? Foi uma autarquia chamada de CAPES. A CAPES também é uma pessoa jurídica de direito público. Aqui cabe-nos esclarecer que, tanto na administração direta, há órgãos que não têm personalidade jurídica própria, como também nas entidades podem existir órgãos que também não têm personalidade jurídica própria. Ou seja, órgãos não têm personalidade jurídica. O exemplo aqui, o MEC é um órgão da União. Ele tem a Secretaria de Educação Superior como um órgão, no caso da administração direta. E no caso da administração indireta, temos o exemplo, a Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, que é um órgão da autarquia CAPES. Agora a gente vai para a parte das questões, vamos resolver algumas questões sobre a aula de hoje, a organização administrativa. Mas antes, eu tenho observado que tem havido muitas visualizações no nosso canal, mas as inscrições ainda podem melhorar bastante. Então, para que vocês apoiem nosso canal e nós continuemos a produzir mais e melhores aulas e mais conteúdos, eu sugiro que vocês se inscrevam no canal para acompanharem as nossas próximas aulas e ter mais sucesso nos próximos concursos. Vamos às questões agora, tá bom? Questões, ano 2024, banca IBFC, órgão Recifprev, prova assistente de previdência e assistência à saúde. Analise o texto abaixo proveniente da obra de Maria Silvia Zanella de Pietro. Aspas, é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Difere da espaço pelo fato de ser esta uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Sabe-se que a administração pública é organizada hierarquicamente como se fosse uma pirâmide, em cujo ápice se situa o chefe do poder executivo. As atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Letra A, descentralização, desconcentração. Letra B, desconcentração, descentralização. Letra C, descentralização, centralização. Letra D, desconcentração, concentração. Letra E, centralização, desconcentração. Então vamos analisar aqui, pessoal. A primeira lacuna é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Distribuição de competências de uma pessoa para outra, física ou jurídica, é concentração, desconcentração ou descentralização. A gente estudou na aula de hoje, é a descentralização. Então aqui já temos a primeira resposta dessa questão, a primeira lacuna já foi preenchida. Então, a descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Difere da... Aí a lacuna explica, pelo fato de ser esta uma distribuição interna de competências. O que é uma distribuição interna de competências?
É uma desconcentração. Então a resposta aqui dessa questão é letra A. Então eu vou ler a questão agora. Completando a questão. Descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa física ou jurídica. Difere da desconcentração pelo fato de ser esta uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Sabe-se que a administração pública é organizada hierarquicamente como se fosse uma pirâmide, em cujo ápice se situa o chefe do Poder Executivo. As atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. Pronto, resposta letra A. Próxima questão. Ano 2024, banca CEBRASP, CESP, né? Da UNB. Órgão TSE-TRS, prova técnico judiciário. É uma questão recente também. Em relação à organização administrativa, julguem os itens a seguir. Na administração pública, a desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências, no âmbito de uma única pessoa jurídica, mediante especialização interna. Então vamos analisar a questão aqui. Na administração pública, a desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas? Não. A gente estudou que é descentralização. Então, essa primeira parte aqui do texto está errado. Enquanto a descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências? Não, também está errado também. Distribuição interna de competências é a desconcentração. Então, a resposta a essa questão é que ela está errada, errado. É a resposta. Próxima e última questão. Ano 2015, banca Comperv, órgão UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, prova administrador. Uma entidade de administração pública direta pode realizar a distribuição de competências e de serviços entre as unidades da mesma pessoa jurídica. Esse processo é denominado letra A, descentralização, letra B, desconcentração, letra C, desdobramento, letra D, departamentalização. Então aqui está falando de administração pública direta, não é? É uma distribuição de competências. Então não tem duas pessoas jurídicas, é uma única pessoa jurídica distribuindo as competências. Então esse é o fenômeno da desconcentração. Então aqui a resposta é a letra B. Não é descentralização, porque não há duas pessoas jurídicas, há só uma. Então a resposta é letra B, desconcentração. E com a resolução dessa última questão, nós terminamos nossa aula de hoje sobre a organização administrativa. Se vocês gostaram da aula de hoje, curtam, façam seus comentários também, tirem dúvidas, coloquem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. E o mais importante, não deixem de se inscrever e acompanhar nosso canal para que vocês tenham sucesso nos próximos concursos. Desejo a todos bons estudos e muito boa sorte nos próximos concursos. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos, boa sorte!